Olá, pessoal. Segundou, 12 de maio. Talvez eu não esteja, não tenha sobrevivido à noite do dia 12 de maio, mas por enquanto estou aqui, firme e forte. Talvez não tão firme e talvez não tão forte, mas estamos aqui para falar do que aconteceu no fim de semana, né? Nesses 4 jogos da NBA, coisas que já estão se encaminhando, coisas que podem se encaminhar hoje, ou que podem deixar tudo aberto, assim, queremos, amém, Jesus. Mas antes de a gente falar do que aconteceu no fim de semana e já projetar o que vai acontecer daqui a pouquinho, hoje nós temos o sorteio, a loteria do draft. E aí, basicamente, a gente vai saber quem é que fica com Cooper Flag, né? Porque quem pegar essa primeira aí vai levar o homem. Agatha Máximo, você que é uma pessoa que estuda mais o college, o draft, a loteria, até porque esse não é um assunto que compete muito a uma torcedora do Celtics, né? Graças a Deus, assim, não faz diferença pra gente porque a gente nunca tá nessa situação. Explica pra galera o que é que vai acontecer hoje e o que é que a gente pode ter de definição, né? Porque é impensável a primeira escolha não ficar com Cooper Flag, mas pode acontecer, né? Vai que, né? Vai que bate algum DNA de Nico Harrison em alguém, né? Mas explica pra galera o que acontece hoje à noite, que hora acontece, onde é que dá pra acompanhar, para que a galera fique já por dentro do que está por vir na próxima temporada da NBA. Drica, a loteria do draft é hoje, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Será televisionada pela ESPN, mas eu acredito que vai rolar uma live da NBA Brasil também, tá? E aí a gente tem o famoso sorteio reverso, né? A gente vai saber da 14ª escolha até a primeira escolha. Só se o mundo vire de ponta cabeça de novo pro Cooper Flag não ser o Importante, contexto, a escolha da pick 1, né? importante lembrar o que aconteceu com o Luka Doncic, né? Então não dá para duvidar de ninguém, né? As equipes que têm mais chance de pegá-lo, de acordo com a ordem da temporada, é Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets, né? Os três com 14%. Falando nas pessoas que vão representar os times, né? No Utah Jazz vai a Ashley Smith, que é a coproprietária da franquia, ela é esposa do Ryan Smith, que é o proprietário principal, né? E mostra bastante do envolvimento dessa nova gestão na reconstrução da franquia também. Pior campanha da temporada do Oeste. E juntar um Cooper Flag com aquele elenco que tem bons jogadores, diga-se de passagem. Numa era pós Donovan Mitchell e Rudy Gobert é muito importante, né? Pro Washington Wizards vai o Bobby Carrington, que é um armador novato, escolhido no draft de 2024. Tentar trazer uma sorte de principiante. Pro Hornets vai o Charles Lee, que é o novo head coach da franquia, ele assumiu recentemente, uma nova liderança também. E a fase pós-Michael Jordan na diretoria, né? Buscar alguém para dividir as dores de ser Charlotte Hornets com o LaMelo Ball e Brandon Miller. Muita gente tem mencionado como o Ace Bailey cairia bem nesse time. Para o Pelicans vai Zion Williamson, você acredita? Que loucura, hein? Ele vai, a franquia continua apostando nele, inclusive como a cara, né, do futuro. Tomara que ele, novamente, né, tomara que na próxima temporada ele fique mais saudável. Mas se você coloca um VJ Edgecombe, um Dylan Harper, você tá falando de uma nova vida, de fato, para esse Pelicans. Os 76ers, que inclusive, Drica, tem a chance de perder essa pick, né? A pick dos 76ers vai para o Thunder, né? Diga-se de passagem. Meu E Deus, cair cara. fora do top 6, né? Então, Philadelphia tá na chance de pegar 5, por aí. Mas se cair, ah, a pick é nossa. Não é como se a gente Pelo amor de Deus. precisasse, mas estaremos por lá. É o Jared McCain que vai, inclusive o mais cotado a ser o Rookie of the Year até sua lesão. E se mantiverem a escolha top 6, pegam um jogador por aí. Brooklyn Nets vai o George Fernandes. San Antonio vai o Mitch Johnson, que é técnico assistente. Houston Rockets, inclusive, vai o Hakim Olajuwon, tá? E do Dallas vai Rolando Blackman. Os dois aí
últimos ídolos de suas respectivas franquias. Mas, além da pick que pode cair para o Thunder, né? Pode cair uma pick do Kings pro Hawks, que é top 12 protegida. Então, hoje o Sacramento Kings é projetado para cair na 13ª, né? Então o Hawks tem a probabilidade maior de recebê-la mesmo. O Phoenix Suns joga uma pick pro Rockets sem proteção, uma pick que já pertence ao Houston. Atlanta Hawks tem uma pick do Spurs sem proteção também. Ao contrário, na verdade. O Spurs tem uma pick do Atlanta Hawks e o Rockets tem uma pick do Phoenix Suns. O Phoenix Suns não tem pick, né? E o Charlotte e o Portland, que tinham trocas condicionais, né? Protegidos top 14, mas como eles estão ali, começo de loteria, devem manter suas picks e aí as trocas são feitas nos drafts futuros. É uma classe interessantíssima, a despeito da última, Drica, que é uma classe fraca e que eu acho que a gente nem mencionou muito nesse ano, porque não teve um rookie que brilhou os olhos de todo mundo. Stephen Castle jogou bem no final da temporada, o McCann teve mais espaço por conta das lesões no começo da temporada dos Sixers, mas ninguém despontou, né? Essa classe é muito diferente. Você vai ali até um top 10 com bons prospectos capazes de serem role players ou franchise players de suas franquias. Especialmente o Cooper Flag, né? Que é o Kawhi branco, basicamente. É a comparação mais próxima que as pessoas costumam fazer. Então, assim, não é de se jogar fora, não é de pular. E eu tenho certeza que qualquer um dos times que pegue a primeira pick vai de Cooper Flag. Até porque se não for, né, o segundo na escolha do draft vai agradecer, levantar as mãos para o céu. Existia, né, Agatha, a gente até conversou com o Bulgarelli lá atrás, a possibilidade de ele não se inscrever para o draft, mas ele está aí e é o cara mais cobiçado, sem dúvida nenhuma, e quem sair com a primeira escolha de hoje já vai estar comemorando, já vai estar projetando o que Cooper Flag vai trazer para o time na próxima temporada. Mas, Agatha, vamos aos jogos do fim de semana, porque nós tivemos aí os 4 jogos, né? As 2 séries acontecendo no fim de semana, com a glória do bom Senhor Jesus, o Boston Celtics venceu. Quem ouviu o episódio de sábado, né, sabe que eu não assisti o jogo. Eu tava trabalhando na hora e falei pra Agatha, você vai me avisando aí como é que tá o negócio, né? Aí eu ficava só dando uma espiadinha no aplicativo ali da NBA pra ver como é que tava a situação. E o silêncio... Aí o silêncio absurdo da Agatha. Eu falei, fodeu, cara. Aí abri 10 pontos de vantagem. Continuei fazendo meu trabalho, abri de novo. A hora que eu vi que tava 21, eu mandei pra Agatha. Falei, não, de novo não, Agatha, pelo amor de Deus. Aí abriu 30, eu falei, não é possível que desta vez a gente vai deixar. E não deixou. Tá? O Celtics foi soberano do começo ao fim. Em nenhum momento o Knicks esteve à frente no placar, nem por 1, nem por 2, nem por nada. 31 pontos chegou a abrir o Celtics, né, que venceu por 22 pontos de vantagem, 115-93, com um basquete muito mais coletivo, né, Agatha? Eu acho que aquele senso de urgência demasiada que a gente viu nos 2 primeiros jogos, apesar de o time ter aberto em ambos 20 pontos, ele não se estabeleceu desta vez, né? O Celtics chutou menos para 3, o aproveitamento foi muito maior. Teve um momento do jogo que estava com 60% de aproveitamento, terminou com 50% de aproveitamento da linha do perímetro, mas jogou o basquete que é a essência desse Celtics e que foi a essência desse time na temporada passada para conquistar o título, né? O basquete coletivo, rodando a bola, dando passe extra, encontrando o melhor arremessador e sufocando na defesa. Foi basicamente o jogo do Celtics para vencer dentro do Madison Square Garden e trazer esse jogo 4 como uma possibilidade de deixar a série empatada. Vai ter que fazer muita coisa hoje também, mas deu o primeiro passo no sábado. Vamos aos números, Agatha Máximo. Rebotes muito semelhantes, né? 43-42 para o Knicks, assistências 23-16 para o Celtics, 11 turnovers para o Knicks, 8 para o Celtics, aproveitamento de field goal, 48 para o Celtics, 40 para o Knicks. Aí a linha do perímetro fez diferença, 50% de aproveitamento para o Celtics, 20% para o Knicks.
Aproveitamento de lances livres, 88% para o Celtics, 68%, quase 69% de aproveitamento para o Knicks. Pontos em contra-ataque, 18-8 para o Celtics, de segunda chance, 18-18. No garrafão, 48-34 para o New York Knicks. Falando de líderes de estatísticas, né? O cestinha da partida foi o Jalen Brunson com 27 e o Peyton Pritchard pelo lado do Celtics com 23. 15 rebotes para o Karl Anthony Towns, 9 para o Horford, 7 assistências para Jason Tatum e 7 também para Jalen Brunson, 3 blocos para Kristaps Porzingis e 2 para Josh Hart. Quando a gente olha para as estatísticas, né, Agatha, a gente vê um Peyton Pritchard que foi o sexto homem do ano, carregando essa pontuação, né? Veio do banco mais uma vez com seus 23 pontos, 4 rebotes, 2 assistências para ele, 50% de aproveitamento, seja dos arremessos de quadra, seja da linha do perímetro, 5 bolas de 3 para ele. Entre os titulares, Jason Tatum com 22 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, Jaylen Brown com 19 pontos, Derrick White com 17, Al Horford com 15 pontos, 9 rebotes, o Jrue Holiday estatisticamente falando, mais tímido, né? 8 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, mas o que ele faz para além das estatísticas tem um impacto muito grande nesse time, e a gente viu isso inclusive na primeira série, quando ele ficou de fora dos 3 jogos ali contra o Orlando Magic. O Porzingis veio do banco, né? Ele que tá lidando com, sabe, diabo de vírus é esse, mas que ele está visivelmente fragilizado, e isso fica muito evidente quando ele tá em quadra, então não conseguiu contribuir muito. Além do Pritchard, a gente teve o Porzingis e o Cornet, ambos somando 11 pontos do banco. Pelo lado do Knicks, a gente teve os 27 pontos do Brunson, double para o Karl Anthony Towns, 21 pontos e 15 rebotes, 12 pontos para o Michael Bridges, 10 para o Josh Hart, e o Giannunobi não conseguiu jogar. O Joinville, olha eu pensando no futsal já. O Celtics conseguiu neutralizar muito bem o Giannunobi. Aí o banco de reservas do Knicks, que utilizou uma rotação maior, até porque o jogo já estava ganho pro Celtics, acabou pontuando um pouco mais, teve aí 12, 14, 19, 21 pontos, mas porque o Tibbs acabou usando mais, porque o jogo já estava vencido pro Celtics há mais tempo, né, Agatha? O Celtics fez o que se esperava que ele fizesse. Foi um time que sufocou defensivamente, criou muitos problemas para um New York Knicks que, via de regra, tem uma rotação muito curta, né, que depende muito, principalmente de 5, 6 jogadores, e fez o seu basquete, a sua bola rodar. De novo, a essência do Celtics, que é o jogo coletivo e, obviamente, a bola de 3 para encontrar esse melhor arremesso, ele esteve presente. Não que o Celtics não tivesse feito isso nos 2 primeiros jogos, mas a bola simplesmente não estava caindo, né? Dessa vez, além de cair, o time conseguiu encontrar alternativas, né? Batendo para dentro do garrafão, explorando as fragilidades do Knicks, né? De novo, explorando o Mitchell Robinson, que misericórdia, né? Tá fazendo coleção de airball em lance livre nessa série. É o que o Celtics precisa fazer hoje de novo, né, Agatha? Se impor dentro do Madison Square Garden com o basquete que a gente viu no sábado. Drick, eu anotei muitas questões sobre esse jogo, porque foi um trabalho de manual do Boston Celtics em fazer certo, dessa vez, tudo aquilo que eles fazem. A gente falou. O Joe Mazzulla, se morrer, vai morrer abraçado com a filosofia desse Celtics. Ele não parece disposto a tentar outra coisa. Porque é assim que para ele esse time funciona. E mesmo que se percam alguns jogos, em dias ruins dessa apresentação do time, ele ainda acredita que é fundamental manter todo o plano de jogo que é feito há algumas temporadas já, né? O Tatum se muda um pouco, né? A melhoria do espaçamento, ela foi o fundamental para vencer essa série. Quando a gente olha para o Tatum, ele cai muito mais para lateral, para o lado direito, e atrai bastante o Anunoby. Fica do outro lado oposto o Derrick White, afastando o Michael Bridges, né? Atenção. Atenção ao ritual da ração de Aurora e Augusto. Como é o nome da outra? Elfa. E a Elf caindo. Esse é o momento. Pois é. Bom, são os nossos efeitos sonoros de sempre, né? Mas
Isso liberou bastante Jaylen Brown, Peyton Pritchard, que conseguiram atacar muito mais a cesta como um todo. O time do Boston Celtics, ele finalizou 37% das bolas no aro, né? Atacando a cesta, contra 25% nas duas primeiras partidas. Isso é um ajuste pequeno, mas que mantém a filosofia do time de espaçamento, de arremesso de fora, mas que traz, na versatilidade de bater para dentro do aro, uma opção extra, né? De fazer a bola cair por lá ou então de passar essa bola para fora. O Boston Celtics estava fazendo o seu jogo, as bolas não estavam caindo, mas eles não estavam tentando proporcionar arremessos diferentes acerca disso, né? A defesa do Knicks entrou um pouco desorganizada, abriu mais chutes para 3 do que o esperado, mas, de novo, por consequência desses ataques à cesta, e aí você tem uma série de respostas a partir disso. O Peyton Pritchard fez o melhor jogo de playoffs da carreira dele, 23 pontos, 2 assistências, jogou mais de 30 minutos, atacou mismatch contra o Mitchell Robinson, contra o Miles McBride e criou bastante para os colegas também. O Porzingis jogou pouco, jogou só 18 minutos, não fez ponto, mas ele atraiu bastante marcação para fora do garrafão, liberando bastante espaço para os jogadores jogarem também. A transição após uma defesa, né, uma stop do Boston Celtics também foi muito interessante, foram 2,25 pontos por posse em transição. Isso é um número altíssimo e que mostra como o Boston estava letal num jogo que o time que venceu pontos em transição ganhou a partida, tá, Drica? Já te dou uma cal aí. O time que venceu... Atenção, Joey Mazzulla. Então venceu a partida. O Knicks usou muito Towns em drop, né? E aí o Jason Tatum amassou ele, puniu diversas vezes batendo pra dentro e arremessando de 3 também. Faltou um pouco de agressividade do Tatum em bandejas, né? Também um pouco. Faltado, né? Ele tentou 3 tentativas pro ar, apesar de bater pra dentro, ele sempre passava e isso passava novamente. Todas ele errou. A maioria dos arremessos foi de média e longa distância. E não sei o quanto aquela lesão no pulso dele influencia isso também, né, Drica? Dele não tá conseguindo. O Boston Celtics também foi muito dominante na proteção do aro. O Knicks terminou com apenas 44% lá do garrafão e tomou 8 tocos de 5 jogadores diferentes, né? Não é pouco. Distribuição. E aí chegou nesse fim de quarto e tava todo mundo meio preocupado, né? Ontem o Ian estava aqui assistindo o jogo do Oklahoma comigo e ele falou, mano, até o último minuto eu tava esperando o Knicks virar, sabe? Porque foi um pouco traumatizante, né? Exato. E o Knicks perdem os primeiros quartos por margem de 27 pontos, né? Nos últimos 2 jogos. Celtics consegue ter paciência para manter esse jogo vivo no bolso e sua sobrevida nos playoffs dependia muito disso, né? Muito difícil. Que dirá impossível um 3-0 ser virado, mesmo que seja pelo atual campeão. Nunca, né? Mas é um Boston que respira aliviado e se lembra, né? Do quão forte foi a série inteira. Óbvio que o Knicks tem seus méritos e é responsável pelo 2-0. Mas o Boston Celtics podia estar tendo uma jornada muito diferente se tivesse procurado essas soluções antes, né? Atacado o garrafão, por exemplo, antes. Exatamente, né? A gente estava conversando hoje, assim, com todos os méritos do Knicks, obviamente, né? Mas o Celtics poderia tranquilamente hoje estar a ponto de fechar a série. Abriu 20 pontos nos 2 jogos. Então, eu entendo completamente o sentimento do Ian. Um beijo, Ian. Eu espero que nós estejamos na NBA House esse ano também, comemorando o Boston Celtics na final. Amém, Jesus. Mas eu entendo completamente o sentimento dele, porque depois que você tem 2 jogos em que o seu time vai para o intervalo, está no terceiro quarto com 20 pontos de vantagem, você espera que a merda vá acontecer no quarto quarto, sem dúvida. Por mais que neste jogo a postura do Celtics no segundo tempo tenha sido diferente. E é isso que tem que acontecer. Como você falou, Agatha, a gente conhece, mais ou menos, né? Porque não tem como conhecer a cabeça do Joey Mazzulla, porque faltam alguns parafusos ali. Mas a gente sabe quais são os métodos dele e qual é a filosofia de basquete dele. Inclusive, diga-se de passagem, na press conference após o jogo,
Ele falou que o que fez o Boston Celtics vencer foi eles se reconectarem com o lado sombrio deles. Ele é bem doidinho, né, gente? Tá completamente fora da casinha. Não sei se Não, acho que vocês... pra pegar leve. Ele é absolutamente psicopata. Ele foi pra selva depois do ano retrasado, gente. Pelo amor de Deus, se enfiou no meio do mato pra passar por situações, né? Provações e tudo mais. Ele é esse cara. E talvez tenha sido, de fato, né? Quando você tá com as costas contra a parede, você é o atual campeão, você tem 2 jogos de 20 pontos e você perde os jogos na sua casa, isso te joga no fundo do poço. E aí, aquilo que a gente falou no episódio de sábado, existiam 2 caminhos. O primeiro é, o mental já foi pro caralho e vai perder o terceiro jogo, e aí corre o risco de tomar uma varrida, ou isso vai servir de motivação para esse time, porque é o atual campeão, a gente imaginou, nossa, ninguém vai mais encher o saco do Celtics, já se provou. Estávamos enganadas, porque o time tomou esses 2-20 e tomou cacetada atrás de cacetada. Mereceu? Mereceu, mas alguns passam do ponto, né? E a gente fala muito sobre o ódio, né? Como Exato, é um hate, assim, absurdo em cima do time e de jogadores o específicos. ódio do time. Não, Eu mas acho que ambos. o time precisava vir com raiva. Sim, Com com ódio, com sangue no vergonha. olho, né? Que é um ódio que o Kevs, por exemplo, não tá tendo. Não. Kevs entra e torce pra dar alguma coisa certa. A gente já E vai o falar Boston sobre... Celtics entrou com vontade de cometer um crime. E assim fez. E assim, tem que entrar hoje novamente. É o Jaylen Brown, depois do jogo 2, apesar, né, não logo depois, porque logo depois do jogo 2 teve até risco de incêndio no TD Garden, até ele sucumbiu, coitado. Mas depois, em outras entrevistas, ele disse, né? Vocês têm que nos vencer 4 vezes. 2 não adianta, 3 não adianta. Esse tem que ser o espírito. A gente perdeu 2 jogos, beleza. Mas assim, vocês não ganharam nada ainda. Vocês têm que ganhar mais do que isso. Então tem que entrar com essa postura de vocês não ganharam e a gente vai virar essa série. Entrou assim no sábado. Precisa entrar assim hoje de novo. Porque se empata essa série, aí o negócio vai ficar bem diferente. A pressão psicológica, né, vira completamente. Daí há um Celtics que se reconectou com o seu basquete, que sabe o que é preciso fazer e que sabe qual é o seu papel e o seu valor, contra um Knicks que abriu 2-0 fora de casa e dentro de casa, que tem problemas, a gente já falou aqui, foi dominado pelos Celtics. Então, assim, existem esses 2 caminhos de novo. Vamos ver como vai ser essa postura do Celtics. Precisa entender que a bola de 3 é a sua principal força? A gente viu isso ano passado, a gente viu isso na temporada regular, mas não é só isso, o Celtics é muito mais do que isso, e no momento que isso não está funcionando, ele tem total capacidade de criar opções para vencer o jogo sem que essa bola seja completamente o desequilíbrio desse time. É claro que, como a gente falou, o Celtics venceu esse jogo tendo um aproveitamento de 50%, mas criando, espaçando a quadra, criando melhor arremesso, né? Fazendo um jogo muito mais coletivo. É isso que tem que acontecer hoje. Claro que o Knicks vai vir com respostas, mas o Celtics também. Então, vamos ver como será esse jogo 4, se teremos empate ou um 3-1 para o Knicks. Mas, Agatha, depois do jogo do Celtics, nós tivemos, ainda no sábado, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. A gente já falou aqui também no sábado, né? A lesão do Curry é um grandioso problema para esse time do Warriors. E esse time foi superado pelo Minnesota Timberwolves na noite de sábado. Inclusive, em alguns momentos, a câmera procurava o Curry, né, que estava ali no banco de reserva, e a fisionomia dele era muito parecida com o que a gente via nele antes da chegada do Jimmy Butler, né? Um olhar vago, assim, um negócio meio vazio. Puta merda, isso realmente está acontecendo. Era basicamente isso. E o Golden State perdeu por 102-97, 2-1 para o Minnesota nessa série, em um jogo em que, de novo, nós tivemos problemas com Draymond Green, para variar. Draymond Green foi ejetado com 6 faltas ali no quarto. Logo na sequência, alguns minutos depois, a gente teve a ejeção também do Kevin Looney. E o Warriors liderava a partida mais ou menos ali até os 6:30 para o fim. E aí o Minnesota pegou essa vantagem e não largou mais no final do quarto para abrir 2-1 nessa série. Vamos aos números, Agatha Máximo. Rebotes, 44-36 para o Minnesota. Assistências, 28-21. Tivemos 18 turnovers do Minnesota, 14 do Warriors. Field goal, aproveitamento muito parecido, né? 43,9
pro Wolves contra 43,2 do Warriors. 3 pontos, 43,5 do Warriors, mesmo com a ausência do Curry, 38,2 de Minnesota. E da linha do lance livre, 81% para cada. Pontos em contra-ataque, 7-5 para o Warriors. Segunda chance, 26-14 para Minnesota. E no garrafão, 48-46 para o Warriors. Anthony Edwards com 36 pontos, cestinha da partida. Pelo lado do Warriors, o Jimmy Butler com 33. Rudy Gobert, 13 rebotes, né? Liderou nesse quesito, assim como Julius Randle com 12 assistências. Inclusive, Julius Randle importantíssimo nesse time de Minnesota, né? Além dos 36 pontos do Anthony Edwards, 4 rebotes, 4 assistências para ele, 46% de field goal, 5 bolas de 3, Julius Randle terminou com um triplo-duplo, né? 24 pontos, 10 rebotes, 12 assistências para ele, que teve ainda 3 steals, 43% de aproveitamento da linha de lance, da arremesso de quadra, e uma bolinha de 3 para o experiente Julius Randle. Além dos dois, a gente teve também o Jaden McDaniels com 15 pontos, e foram os únicos que pontuaram para mais de 10 pontos nesse time de Minnesota. Então, apesar de não ter tido aí uma grande profundidade, grande ajuda, esses caras carregaram o piano, enquanto do lado do Warriors a gente teve os 33 pontos do Jimmy Butler, e aí 30 pontos de Jonathan Kuminga vindo do banco, 6 rebotes para ele, 3 assistências, 61% de aproveitamento nos arremessos de quadra, foram 11 de 18, 75% da linha do perímetro, 3 bolas de 3 para ele. Mas além dos dois, a gente só teve 14 pontos do Buddy Hield, e ninguém mais chegou nos 10 pontos, Agatha. Aí é sintomático o que aconteceria, né? É um jogo fadado a um lado, né? Não tem como, sem Stephen Curry, esse Warriors vira vítima de si. É complicado, porque o Julius Randle tem uma atuação histórica, você já mencionou o triplo-duplo. É o primeiro de um jogador do Timberwolves nos playoffs desde o Kevin Garnett, há 21 anos atrás. Ele tá com uma média nesses playoffs de 22 pontos, 6,4 assistências e 5,8 rebotes. É uma peça central, tanto na defesa quanto no ataque do Chris Finch. E ele tem liberado demais o Anthony Edwards, né? Pra fazer o que ele quer. O Edwards, inclusive, nos 3 primeiros jogos da série, ele marca só 16 pontos nos primeiros tempos, né? Ele tem um aproveitamento de 5 de 27 no primeiro tempo das séries. Só que na segunda metade, ele anotou 69 pontos. É 63,9% de acerto nos arremessos, 23 de 36 e muito clutch, né? Quando precisa, essa virada no terceiro quarto e no quarto quarto, ele aparece, e ele sempre tem aparecido muito bem. O Jimmy Butler rolou mais ou menos o contrário, né, Drica? Ele anota 33 pontos, foram 18 no primeiro tempo, e parece que ele cansou. Ele jogou 43 minutos, um cara que tá acostumado, beleza, mas ele acerta apenas um arremesso em 7 no último quarto. Ele fica 8 minutos sem pontuar, apesar de ter sido bastante essencial, porque em todo momento em que ele estava fora da quadra, o Warriors desfalecia, né? O time foi inclusive superado por 28 pontos com ele sentado no banco. É uma diferença muito grande de um jogador que fez falta no final e começou muito bem. Essa ausência do Curry, Drica, como eu mencionei, implode o time, né? Porque um time que depende muito das bolas de 3 pontos não acerta nenhum arremesso no primeiro tempo e tenta só 5. Isso não acontecia desde janeiro de 2020. Então, sem o Curry para trazer esse volume de 3 pontos e também para liberar outros jogadores a arremessarem de 3 pontos, o Golden State Warriors fica muito previsível. É bola no Jimmy Butler para fazer o drive, gira um pouquinho a bola, nada que destoe do mais possível, do mais provável, né? Então a defesa do Timberwolves, que é muito boa, tem conseguido ler todas essas ações. O Draymond Green cometeu 5 turnovers nessa partida. Ele foi ejetado com 6 faltas, inclusive, faltando uns 5 minutos para a partida acabar. Inclusive, nesse momento, o Warriors perdia só por 2 pontos.
E aí, enfim, sai Draymond Green, a defesa colapsa, permite 18 pontos até o final da partida e ele fica assistindo de camarote no banco mais uma vez por ter estourado por faltas. E ainda depois sai o Kevin Looney também ejetado por faltas. Exato. Que louco. O Jaden McDaniels, você mencionou, né? O pessoal falava que ele era um role player qualquer, o pessoal do Lakers especialmente. Ele é um fator muito importante nessa série, assim como ele foi na do Lakers. É o terceiro maior pontuador desse time nos playoffs. Tá com média de 14,3 pontos num aproveitamento de 58%. Ele fez 9 dos 11 pontos no último quarto, também. Cresce muito no final da partida, né? E é excelente defensivamente. Essa é a grande característica do Jaden McDaniels, inclusive, né? A sua defesa. É ele quem tem feito um trabalho importantíssimo em cima do Jimmy Butler, que pontua. Mas se você conseguir exaurir o jogador para que ele não tenha braço mais no final da partida, já tá muito, muito, muito válido. Golden State precisa sobreviver até o retorno do Curry, né? É vencer o jogo 4, especialmente, chegar com gordura para que o Curry volte. Eu não tô muito confiante com a volta do Curry, viu? Eu acho que o Warriors e ele não arriscariam, especialmente por ser uma lesão muscular, né? Se é dor no joelho, dor no tornozelo, eu acho que eles acabam... Bota uma injeçãozinha e vai, né? Uma injeção e vai. Mas muscular não tem muito o que fazer. Draymond Green precisa agir como a liderança que ele é no Warriors, né? A gente tinha falado, será que o Jimmy Butler vem pra pontuar? Porque pareceu que na última partida ele ficou nessa de eu sirvo e mostro confiança aos meus companheiros ou eu tomo a bola pra mim e decido o jogo. Jimmy Butler fez uma decisão, Draymond Green precisa fazer outro. Ele vai ser o líder, mas não só vocal, não só pela história que ele tem, mas por se manter na partida e ser importante até o final, né? Maximizando todos os outros jogadores ao seu redor. E acho que o último ponto bom do Warriors é o Kuminga. De novo, já falamos, não era Baita. ele tá jogando e o cara tá te entregando 30 pontos. Steve Kerr precisa sentar e refletir, porque eu acho que até a série passada eu tinha com uma certeza no meu coração que Kuminga não ficava mais nessa equipe. Só que se ele terminar... Inclusive, achei que ele seria trocado, ia no pacote pelo Jimmy Butler, tá? Eu jurava. Pois é, e aí mostra que cresce nos playoffs, que só tava precisando de uma oportunidade e é um desafogo, né? É uma opção para que esse Warriors não derreta enquanto o Curry não volta. Do outro lado, o Minnesota continua fazendo tudo o que tem feito, né? Especialmente manter o Randle como facilitador no ataque, para poder liberar o Anthony Edwards dessa pressão de iniciar todas as jogadas, trazer a bola e continuar utilizando a profundidade do elenco, a versatilidade do McDaniels, do Naz Reid, para criar outras jogadas a partir de outros jogadores. E é um time que consegue impor o ritmo físico, né? Mantém aquela defesa muito intensa, com o Rudy Gobert no garrafão, tem um rebote muito importante e tem o costume de fechar os jogos com muita autoridade. É aquele time que eu sempre falo, sentir o cheiro de sangue, vai e fecha. O que pode deixar esse Timberwolves melhor, talvez seja o Anthony Edwards começar a acertar cestas antes, né? Se desde o primeiro período ele mantiver esse aproveitamento que ele tem no segundo, aí acabou pro Golden State Warriors, Trica. Ele quer dar emoção, né, Agatha? Ele vai deixando pra jogar no fazer final dos pontos também, né? Porque... Exato. Imagina. Aí seria o que aconteceu com o Cavs ontem. Se ele realmente matar as bolas desde o começo do jogo, na atual conjuntura dessa série, vai ser um absurdo. Inclusive rolou, né? Não lembro com quem que foi esse diálogo que ele falou: vocês estão querendo forçar o jogo 6 pro Curry voltar e... Quem foi? Não vou lembrar agora. Respondeu, mas é claro. Mas eu não tenho certeza que essa série estica para 6 jogos, não. Vendo o que a gente viu nesse último jogo de sábado. Esse jogo também acontece hoje. Então, às 8h30 a gente tem Celtics e Knicks. Possibilidade de um 2-2 ou de um 3-1 pro Knicks. E às 11 horas, possibilidade de um 2-2 ou de um 3-1 pro Timberwolves, Agatha. E aí, no domingo, ontem, também conhecido como ontem, à tarde, né, tivemos o OKC vencendo o Denver Nuggets, o OKC empatando a série, né, 2-2, vitória 92-87, um jogo... Luna do céu. É. Não sei se eu sobrevivo, não.
A Agatha Máximo, inclusive, ó, poucas ideias no Twitter, falando, já mandando todo mundo pra casa do caralho. Porque Vou mandar de novo. eu adoro. Porque, né, gente, torcedores, calma, é o que a gente sempre fala. E de novo, gente, a gente vai repetir. E não é porque o Celtics está perdendo, tá? Não é porque o Celtics... A série é de 7 jogos. Precisa se vencer 4. Os ajustes são feitos de um jogo para outro, né? Então, assim, calma, apenas isso. Tem que dizer, torcedores, calma também para o pessoal do Pacers, né, que abriu 3-1. E a galera lá no ginásio em Indiana gritando We want Boston. Primeiro que vocês precisam fechar a série de vocês. Segundo, deixa a gente quieto lá, que a gente tem que correr atrás do nosso resultado também. Então, cada um no seu quadrado, por gentileza. Mas a Agatha mandou todo mundo na casa do caralho. Todo mundo quer jogar com o Boston. E aí, Impressionante. que ter coragem de falar que não é a maior franquia. Obrigada, Agatha. Obrigada que foi você que falou isso. Mas vamos lá. O OKC deixando a série igual, 2-2. Essa série que agora volta, né, para Oklahoma para o jogo 5, 92-87. A gente teve apenas 2 mudanças de liderança. O OKC liderou do primeiro à metade, mais ou menos, do terceiro quarto. Aí o Nuggets chegou a abrir 10, 11 pontos ali entre o terceiro e o começo do quarto, mas o OKC se fez valer de erros importantes do Nuggets, principalmente do perímetro, em sequência, e aí conseguiu retomar essa liderança, fechar o jogo 4 e empatar essa série 92-87. Vamos aos números, Agatha. 55-49 em rebotes para o OKC, 20 assistências contra 17. Tivemos 14 turnovers do OKC, 13 do Nuggets. Aproveitamento baixíssimo. O primeiro quarto foi uma completa desgraça. Eu não sei como é que... Ai, gente, olha, foi feio. Pelo amor de Deus. Pra gente ter Não uma... canso de acreditar que é um mérito de 2 grandes defesas. Meu Deus, Agatha, mas não. O primeiro quarto foi 17-8. 17-8 pro OKC. Foi horroroso o primeiro quarto. E terminamos o jogo com aproveitamento de field goal de 35,6 pro OKC, 31,3 do Nuggets. Da linha do perímetro, horroroso também, 24,4 para os dois. Lances livres, 77 para o OKC, 72 para o Nuggets. Pontos em contra-ataque, 10-7 para o OKC. Segunda chance, 12-9. E no garrafão, 30-20. Nikola Jokic, 27 pontos. O Shea com 25. Lideraram aí em pontuação. Tivemos 16 rebotes para o Aaron Gordon, 14 para o Hartenstein. 6 assistências tanto para o Shea como para o Aaron Gordon. E um bloco para o Aaron Gordon e também para o Isaiah Hartenstein. Aos números, Agatha Máximo, começando com Denver, né, que acabou perdendo, a gente teve aí um duplo-duplo do Nikola Jokic, 27 rebotes, perdão, 27 pontos, 13 rebotes, também do Aaron Gordon, 15 pontos, 16 rebotes. Tivemos o Jamal Murray com 17 pontos também ali entre os titulares, o Christian Brown também com 17 pontos e o Michael Porter Jr., que fez um jogo 3 bom, 3 pontos para ele e 9 rebotes. O banco contribuiu apenas com 8 pontos. Pelo lado do OKC, 25 pontos para o Shea, 10 para o Jalen Williams, e ninguém mais pontuou mais de 10 pontos entre os titulares, tá? A gente teve 13 rebotes do Chet, 14 do Hartenstein, mas pontuação dos outros 3 titulares, o Chet, o Hartenstein e o Lu Dort, a gente teve 24 pontos. Já o banco de reservas contribuiu aí mais significativamente, né? 3 jogadores com mais de 10 pontos, o Caruso, o Wiggins e também o Cason Wallace. Agatha Máximo, depois daquele primeiro quarto horroroso, que eu gosto dessa tua visão, né, de querer exaltar a defesa, mas que ofensivamente foi, pelo amor de Deus, é bom para assistir e não repetir nunca na vida, é um jogo que mostra que, embora o OKC tenha ainda, né, pontos de maturidade, o que é completamente natural, porque a gente está falando de um amontoado de jovens talentosíssimos, mas jovens, do outro lado, um time já campeão e experiente, mostrou sua força, né, Agatha? Se viu em desvantagem na reta final do jogo, o que poderia causar um certo colapso, mas não foi atrás do resultado, queria este empate, consegue esse empate e volta para Oklahoma mais forte, né? Precisando vencer em casa para retomar aí, para ficar à frente, né? Não esteve à frente ainda nessa série, mas provou que temos aquela coisa, né? Somos jovens, mas podemos vencer o time campeão.
A palavra de hoje é maturidade, né? A última foi imaturidade. Um time que é aquilo que eu disse no episódio passado. Eu quero ver o meu time melhorar a partir de uma dificuldade. E era por isso que eu tava surtando no Twitter, né? Porque tem muito torcedor do Oklahoma que não tem problema ter chegado agora. Eu acho até legal novos torcedores. Mas se acostumaram com um time muito bom e diante de qualquer dificuldade, o pessoal surta. E também tem aquela galera velha que é muito traumatizada, que vê dando errado de novo. É 8 ou 80, né? Surta também, né? É 8 ou 80. Mas eu confio no meu time. E eu tive confiança até o final de que tanto a equipe quanto o treinador fariam o que fosse necessário para que a gente vencesse. E foi isso que aconteceu. Tem muita coisa para falar desse jogo, mas é o panorama de um primeiro quarto muito atípico, né? Isso é óbvio. Foram 25 pontos combinados no primeiro quarto e um aproveitamento de arremesso combinado de 33,5% de field goal. O mais baixo desde 2004, Drica. E aí você tá numa situação muito difícil. São dois times que jogam com volume. São dois times que colocam muitos pontos. E os dois times perceberam muito rápido que, como a bola não estava caindo, eles precisavam defender. O Denver Nuggets faz vários ajustes para esse jogo, diante do que tinha acontecido antes, né? E diante da sua vitória, que são muito importantes para manter esse time na partida o tempo inteiro. E conseguem isolar e neutralizar, principalmente o Shai na primeira metade da partida, né? Até o intervalo. Onde ele ia tinha dobra e o time estava assustado. Eu assisti o jogo gritando porque eu via o time parado em muitas posses. Tem aquela posse que viralizou, inclusive, que é a do Westbrook tirando a bola do Shai. E tá todo mundo absolutamente imóvel esperando o Shai fazer alguma coisa quando já tem uma dobra nele há um tempo, né? Aí quando chega o terceiro jogador, eles pensam, talvez eu deveria, sei lá, fazer um corta-luz, qualquer coisa para ajudar o Shai a jogar. E o time foi se mantendo na partida pela sua defesa. A gente conseguiu que alguns arremessos extras caíssem, né, de alguns jogadores e deu essa sorte de abrir 10 pontinhos em um jogo que 10 pontos é muita coisa e isso nos manteve até o intervalo, né? Deu para ver que com menos de 48 horas entre o jogo 3, que foi para a prorrogação, e o jogo 4, que começou 1h30 da tarde lá em Denver, os jogadores estavam afetados. Existia uma fadiga envolvida. O primeiro quarto teve só essa pontuação. Os dois times começaram 3 de 22 na bola de 3 e eram 31, Drica, dos primeiros 32 arremessos de 3 pontos. Meu Deus. É absurdo. E o Nuggets estava muito cansado por conta dos 7 jogos iniciais e dessa sequência que é muito difícil. Eu acho que o cansaço do Nuggets é refletido, espelhado e maximizado pelo mau desempenho do Jokic em todas essas partidas. O Jokic teve mais uma atuação abaixo do seu padrão habitual. Você olha lá, 27 pontos, 13 rebotes, mas é um aproveitamento de 7 de 22 nos arremessos de quadra. Ele começa a meter bolinha no segundo quarto, que ele faz umas bolas de 3, arremessa umas bandejas espíritas e ele também fez alguns passes errados. Trabalho defensivo que já não é daquelas. Também não estava on point, apesar que ele fez um roubo de bola no chat lindíssimo. Acho que foi no terceiro quarto. Mas o Hartenstein e o Chet estavam muito focados na defesa dele, né? E conseguindo executar as trocas defensivas, fazer o possível. Mas pós-intervalo, o Thunder dá uma sucumbida. Sente a volta do intervalo, o Nuggets volta muito ligado, derrubando muita bola no terceiro quarto. E aí o Oklahoma se assusta e o Mike prontamente coloca o time reserva. E o time reserva, que é um time que tem o Jalen Williams e o Hartenstein ainda, mas estava também com Caruso, estava com Cason Wallace, e aí às vezes rotacionava, às vezes colocava o Jay Will se o Jokic estava, ou o Isaiah Joe, começou a jogar um pouco melhor.
E especialmente o Wiggins, o Cason Wallace e o Caruso. E aí depois ele volta com alguns titulares. Eu fiquei com um pouco de medo, porque eu falei, vai dar tudo errado. Se ele colocar o Dort de novo, que já já a gente entra nesse assunto, fodeu, basicamente. Mas, e a galera já tava, o idiota do Mark vai voltar com o Dort. E aí eu até tuitei, né? Só não volta com o Dort. E geral, não, mas ele vai, você vai ver que ele vai. E ele não voltou, porra. Ele é um técnico de NBA que observa o jogo. Ele é o técnico do melhor time da temporada. É o mínimo que um técnico que aprendeu com seus erros anteriores faça nesse jogo. E o Thunder veio com a lição de casa feita. Eu acho que esse jogo é isso. Pegou tudo que errou nos primeiros jogos e colocou em prática nessa partida. A começar por isso, o Mark não volta com o Dort, deixa o Cason Wallace e o Caruso no final do jogo, mas somando o Wiggins junto, né? Eles combinam 8 para 15 acertos, 6 para 9 nas bolas de 3, contribuem com 11 rebotes e eles de fato mudam o ritmo da partida. A gente anota uma sequência de 11-0. O Cason Wallace tem uma bola de 3 absurda que dá a liderança para o Oklahoma. E é bom ter super estrela, mas eu acho que é melhor ainda ter um elenco de apoio que nem esse, sabe? Você vê um moleque como é o Cason Wallace, de 21 anos, entrando numa partida em Denver para virar o jogo, vida ou morte do Thunder, e metendo 2 bolas de 3, é bem absurdo. É bem absurdo. O Shai, falando no provável MVP, né? Ele passou a partida inteira ouvindo o Jokic ser chamado de MVP quando ele ia pra linha do lance livre. E, diga-se de passagem, o Denver foi muito pra linha de lance livre. Isso não é nem uma reclamação com a arbitragem, tá? Foi um plano de jogo de Oklahoma. Oklahoma decidiu não permitir que o Thunder fizesse a cesta. Com falta ou sem falta, esse era o plano de jogo. Em determinados momentos, e ali no terceiro quarto, a gente até se ferrou por isso, porque a gente estoura o limite de faltas, eu acho que ainda tinham 7 minutos pro quarto. E aí tudo que acontece, os caras vão pra linha. E o Jokic como parafraseando o Rick Adelman, né? Ele é um artista na arte de cavar a falta, né? Ele, de fato, é muito bom nisso, tanto quanto o Shai, diga-se de passagem, e consegue ir muito pra linha de lance livre em um momento que o Thunder titubeia, né? E aí o Shai, ouvindo isso, não tem um primeiro período muito bom. Ele mantém até o final um índice horrível na bola de 3, né? 0 de 5. Chutou uma bolinha ali no final do jogo que, pelo amor de Deus. Mas ele termina com 25 pontos, desses 25, 9 no último quarto, né? Ele tem apenas um turnover no último quarto e ele participa diretamente de 8 dos 12 pontos da equipe no clutch time, pensando em pontos e assistências. E o Oklahoma vence no clutch por 12-0, Drica. A gente faz 4 de 7 nos arremessos e 4 de 4 nos lances livres. O Denver faz 0 de 5 nos arremessos e o Jokic erra 2 lances livres para deixar o jogo a 2 pontos só, né? Ele, inclusive, mencionou isso na pós-conferência, depois estava assistindo, que não é uma questão muito objetiva do porquê eles perderam, mas que esses erros de lance livre, de bolas fáceis, com certeza é um dos fatores, e ele mencionou quando ele errou esses 2 lances. O Denver, a título de informação, né, de comparação, tinha vencido o clutch nos jogos anteriores da série por 28-11. Mais uma lição que Thunder aprende, né? Clutch, o Mark fazendo a coisa certa. E o Jokic passa por uma dificuldade, né? Ele tá com um aproveitamento ruim na série inteira, fazendo jogos que ele nunca fez. E vive uma situação, né? Porque enfrenta de fato a melhor defesa da NBA. Como você sai de uma defesa que se prepara para os 5 jogadores serem capazes de te marcar, né? E pagando arremesso. Mencionei daquele corner. O que o Denver Nuggets chutou de bolinha no corner nesse jogo é brincadeira, que não caiu absolutamente nenhuma. No terceiro Michael Porter Jr. teve algumas.
Pois é, e absurdo, foi 0 de 14 no primeiro quarto de bola de 3 pro Denver Nuggets. E a maioria do corner, porque é o arremesso que o Thunder oferece para conter o Jokic. O Lu Dort, entrando nesse querido, a galera ontem, mais uma vez, já tava querendo trocar o Lu Dort, né? O Dort jogou muito bem a série contra o Grizzlies. E tem jogado muito mal as séries fora de casa. Você tem uma noção, Drica? Esse ano, o Dort tem porcentagem de arremesso de 3, né? Fora de casa, de 35%. E em casa, 45%. Ele não acertava uma bola fora de casa desde o dia 25 de março. Meu Deus. Quase 2 meses. 2 meses. É um jogador que tem dificuldade de jogar fora, basicamente. Ao que me parece, pode ser uma coincidência? Pode, mas... E aí foram coisas que foram balanceando, né? O Denver não conseguia arremessar, mas fez muito lance livre. Em um determinado momento tinha mais free throws do que field goals. Isso não é um problema, não vou falar é o fim do basquete. Foi também a escolha que o Oklahoma fez para vencer. Deixa os caras irem pra linha de lance livre se for preciso. E o Thunder vence uma partida de gente grande, né? É uma partida importante que dá muito gás pro Oklahoma, que joga amanhã em casa. Paycon Center, Paycon Arena já está pronta, vai ser branca e azul. E o Thunder tira o Dort, o Mark tira o Dort no placar 63-69 para eles, e a gente fecha, após tirar o Dort, numa parcial de 29-18. É uma sobriedade para entender qual peça tirar e bancar, que eu espero de fato do Mark. E eu esperava do time também essa vitória. Então, assim, calma, torcedores. Não precisa largar a mão na primeira dificuldade. É assim. E chances são de que as coisas piorem ainda, né? De que as coisas Eu aposto no joguinho 7, hein? Por mais anos, ninguém vence um campeonato da NBA sem sofrer. E eu acho que o sofrimento é tão maior do que a alegria lá na hora, que a gente precisa aproveitar o processo, né? Aproveitar essas boas vitórias, ficar feliz por isso e não triste. Porque ganhar vai ser ali por meia hora, um dia que você vai ficar feliz e depois começa tudo de novo. Mas jogaço, o Oklahoma City Thunder está vivo, Adriane. O processo é muito árduo, minha gente. Falo com local de fala, não é fácil. E depois que você vence, aí vai todo mundo encher o saco ainda de novo e assim a gente segue a vida. Mas você falou que o torcedor do OKC está muito acostumado à facilidade que o time promoveu durante a temporada regular, né? Então, assim, o OKC passou o carro na galera, né? Fez a melhor campanha da NBA, então... E na primeira rodada também. Então, assim, não estavam habituados a este enfrentamento e a essas dificuldades. E quem também não estava e achou que passaria o carro em todo mundo nos playoffs foi o Cleveland Cavaliers. Porém, contudo, entretanto, quem passou o carro por cima do Cleveland Cavaliers ontem foi o Indiana Pacers, né? Foi um negócio assim, ó, assombroso o que aconteceu ontem. Liderou de ponta a ponta, mas no começo foi para o intervalo com 41 pontos de vantagem, abriu para 44 no começo do terceiro quarto, e aí no final do terceiro quarto já estava só a rapa da rapa ali para jogar, porque ele já tinha ido pro brejo a situação do Cavs, que agora perde por 3-1, né? Tá com as costas na parede, 129-109 pro Indiana, 20 pontos de vantagem depois de abrir 44, chegou a fazer 17-0, tá? Então, assim, foi um negócio realmente assustador, tá? 41-37 nos rebotes para o Cavs, 37-20 em assistências para a Indiana, 22 turnovers para o Cavs contra 10 de Indiana, aproveitamento de field goal 43% para o Cavs, 53% para a Indiana, de 3 pontos 43-40, e nos lances livres quase 90% para o Cavs, 80% para a Indiana. O Cavs venceu os pontos em contra-ataque 13-11, segunda chance 15-11 para a Indiana, no garrafão foi uma surra 58-32 para a Indiana. Pascal Siakam e Darius Garland foram cestinhas da partida, né? 21 pontos para cada um. 7 rebotes para o Miles Turner, 6 para o Tristan Thompson, 8 assistências para o TJ McConnell, 6 para o Darius Garland. 2 blocos para o James Johnson, que aí entrou lá no final, né? Todo mundo queria que ele pontuasse, inclusive, e o Tristan Thompson, um bloqueio para ele.
Falando de time, né, Agatha? A gente falou desde o começo dessa série que não se podia subestimar o Indiana Pacers pelo arsenal ofensivo que esse time tem, né? É um time muito coletivo em que todo mundo pontua muito, que contribui muito, né? A gente teve 21 pontos do Siakam, 20 do Miles Turner, 12 do Aaron Nesmith, 11 do Tyrese Haliburton, 20 do Obi Toppin vindo do banco, o McConnell com 13, o Shepard com 14, outros 11, 12 pontos do banco, mas aí a gente tem que contar também que no final era só a galera do banco, né? Em contrapartida, a gente teve os 21 pontos do Garland, 12 do Donovan Mitchell, que não voltou para o segundo tempo, 11 do Max Strus, 10 do Mobley e 13 do Okoro vindo do banco. Aí a gente teve aí alguns reservas, né? O Tyrese Jerome com 7, o DeAndre Hunter com 5. Tivemos, inclusive, uma cena, eu diria, sei lá, questionável, né? Da arbitragem, uma treta do Mathurin com o DeAndre Hunter, né, em que o Mathurin foi ejetado, o DeAndre Hunter levou técnica, assim como o Miles Turner, uma decisão bastante questionável e questionada, diga-se de passagem. Mas assim, Agatha, é o jogo coletivo do Indiana Pacers e uma postura do Cavs completamente passiva, né? Eu acho que até a expressão corporal dos jogadores, né? Quando você não tem um Donovan Mitchell bem, como foi o caso ontem, ninguém jogou nada, né? O time estava entregue desde que a bola subiu. Desde que a bola subiu, em nenhum momento o Cavs colocou dificuldades para o Indiana Pacers, que atropelou. Jogo coletivo, uma distribuição, um espaçamento de quadra, aproveitamento, utilização do perímetro, Miles Turner gigantesco dentro do garrafão. E olha que a gente nem teve um grande jogo também do Nembhard, né? Não foi exatamente o jogo que a gente está acostumado a ver dele, como não foi do Tyrese Haliburton. O que prova mais uma vez o quanto esse time é coletivo, né, Agatha? Eu tava conversando, não lembro com quem, que eu queria muito Pacers e Cavs de novo. Pacers e Celtics na final, porque ano passado eu acho que aquela varrida, ela não foi justa. E olha que eu tô falando que o meu time que varreu, hein, gente? O Indiana merecia ter vencido jogos naquela final, porque inclusive criou muitas dificuldades para o Celtics, apesar do 4-0. E de novo, é um time que está mostrando o mesmo basquete, um basquete coletivo, em que várias peças são fundamentais, em que várias peças assumem responsabilidades. O que a gente não viu no Cavs ontem, né? Completamente passivo, um time entregue do começo ao fim, e o resultado foi essa avassaladora vitória que leva o Indiana Pacers para Cleveland, muito grande para fechar essa série. Pacers continua com um aproveitamento ridículo de bom, né, nos arremessos. Ontem abriram 41 pontos de vantagem com os 80 pontos marcados e 60% de aproveitamento nos arremessos. E mesmo com aquela expulsão maluca do Benedict Mathurin, né? Absurda. Eu não vi depois se rolou revisão. Eu sei que só rola a revisão dos 2 minutos, mas pode ter uma revisão disso também. Eles tiraram ou mudaram algum entendimento, mas o Indiana manteve o ritmo, né? Cleveland Cavaliers tem apenas 8 cestas no primeiro tempo e soma 22 turnovers no jogo. E aí não, mas o problema era voltar todo mundo. Beleza, o Evan Mobley de fato é muito importante para o seu time defensivamente. É o cara que coloca o ritmo na defesa. Mas assim, você tem outros jogadores muito, muito bons que não podem tomar 40 pontos de vantagem em um jogo que importa demais. Darius Garland volta de lesão, faz 21 pontinhos e tenta ajudar. Mas do outro lado você tem, por exemplo, o Siakam com 21 pontos em 9 de 10 arremessos. Que é muito ridículo, né? Essa dependência excessiva do Donovan Mitchell, que tem um segundo tempo fraco, atrapalha. Você vê um colapso mental do time inteiro sob pressão. Normalmente eu tá fazendo demais. E eu ouvi os caras falando, não, falta um scorer nesse time. Falta alguém que bote a bola debaixo do braço e pontue. Porra, se não serve Donovan Mitchell nessa área, eu não sei mais quem serve, né? Esses turnovers matam demais, né? O que esse time se propõe a fazer, especialmente. Aí você tem uma queda também do Jarrett Allen, que ontem faz 2 pontos e 2 rebotes. E
E aí você se confronta com a verdade de que o time não se preparou pro processo de ser campeão, né? Que ou pelo menos não conseguiu se ligar, pode ser que tenha alguma coisa de vestiário, pode ser que o melhor técnico do ano não seja um bom técnico em playoffs e não saiba fazer ajuste diante das limitações. É lógico que as lesões, elas fazem muita diferença, importam, mas elas não podem, um jogador não pode colapsar o seu sistema, especialmente quando não é o seu jogador mais importante, especialmente quando o seu time joga muito coletivamente. E esse Cavs vive um momento complicado do qual eu não vejo nem saída, sabe? Eu não vejo energia neles, vontade de continuar, de vencer. Um jogo 4, como foi ontem, é muito atípico de um time que quer chegar em algum lugar. Pode ser que seja o chacoalhão que eles precisam, mas geralmente quando o time quer vencer e ainda perde, né, 3-1, é um jogo acirrado, os caras estão tentando. Ontem não, foi tipo, perdemos, é isso, um abraço. Enquanto do outro lado, o Pacers estava fazendo tudo absolutamente certo. O Pacers não tá dando margem nenhuma para que o culpado da derrota seja ele, sabe? Então, para vencer, o Cavs vai ter que precisar ser muito competente, algo que não foi essa série ainda. Precisa vestir o que vestiu durante a temporada regular. Por isso que a gente sempre fala, né, que a temporada regular, seja por uma coisa ruim, mas não tão ruim a ponto de ficar dos playoffs, seja por uma coisa muito boa, ela pode mascarar muitas coisas, né, Agatha? A gente falou desde o começo da metade da temporada, mais ou menos, quando o Cavs, o KC, o Rockets estavam muito bem, que ótimo, estavam muito bem, estavam mostrando talento, mas playoffs é um outro momento, é uma outra coisa. Ninguém chega nos playoffs ao acaso, né? O Pacers não chegou ao acaso. E quem se espanta com o nível de basquete que o Pacers está demonstrando nesses playoffs, não assistiu em nenhum momento o Pacers jogar durante a temporada regular, porque é um time que mantém o seu basquete, mantém desde o ano passado, aliás, como eu acabei de falar. Contra o Celtics foi uma varrida na final de conferência, mas foi uma varrida também mentirosa no sentido de esconder a qualidade do Indiana Pacers. É que o Celtics estava muito bem naquele momento e realmente o título era Mais uma difícil obsessão. vencer do Pacers, inclusive, que foi uma varrida, do que foi Exato, exato. Foi a série mais difícil do Celtics. A série contra o Pacers. Por isso que eu digo que 4-0 ele foi, entre aspas, mentiroso, né? Porque o Pacers jogou muito bem, criou muitas dificuldades para o Celtics. Inclusive naquele primeiro jogo em que o Jaylen Brown acerta aquela bola para levar o jogo para prorrogação, que poderia mudar, inclusive, o rumo daquela série. Não acho que o Celtics iria perder, mas, né, o Pacers poderia ter roubado algum jogo. Então, assim, quem se espanta com o nível de basquete apresentado pelo Pacers não vê esse time e não viu esse time ano passado. Agora, o que espanta é o que o Cavs está apresentando, porque é um time que tem jogadores. A gente sempre falou o quanto Evan Mobley seria importante, o quanto Jarrett Allen seria importante, o quanto Darius Garland, que deve estar no sacrifício, né, porque era uma lesão grave, seria importante, mas a gente está vendo um Donovan Mitchell carregar o piano, e quando o Donovan Mitchell não está bem, o time não anda e o time se abate, e foi o que aconteceu ontem. O Donovan Mitchell não estava bem. Para além disso, o Pacers fez tudo certo, sufocou defensivamente, tirou os espaços e nem o garrafão funcionou. Então, assim, além disso, do que está apresentando o Pacers, o que deveria espantar todo mundo é o basquete apresentado pelo Cavs. O basquete e a postura. Porque um time que veio atropelando todo mundo durante a temporada regular não pode apresentar esse basquete numa semifinal de conferência. É o que você falou, né? Um time que quer ser campeão não pode apresentar esse basquete, né? Não pode apresentar o basquete que o Celtics apresentou nos quartos dos 2 primeiros jogos. Então, essa resposta ela precisa vir. E precisa vir em Cleveland, onde o Cavs não venceu o Pacers nessa série. E o Pacers está muito sedento para fechar isso e para estar na final de conferência pelo segundo ano consecutivo. Vamos ver o que virá. E vamos ver o que virá também, porque Donovan Mitchell foi para o vestiário com uma lesão. Então, assim, até que ponto essa lesão vai tirar ou vai comprometer o Donovan Mitchell, que é o cara desse Cavs? Ontem a gente viu, ele não jogou bem o primeiro tempo, o time não jogou, ele não voltou para o segundo tempo, desandou de vez. Então, muito complicada a situação do Cavs por isso. Por uma postura muito passiva diante de um time que quer muito estar na final de conferência e que tem um basquete muito coletivo e que explora cada um dos seus jogadores, tanto defensivamente como ofensivamente, né, Agatha? É isso? Alguma última consideração? É isso, eu tô muito ansiosa pra esse jogo do Celtics, porque Para! Ai, meu coração.
Eu quero ver um bom jogo de Jason Tatum. Tô cansada das falácias sendo ditas do homem por aí. Ai, eu tenho tanto ódio disso que olha só Deus pra saber. Cometo tantos pecados. Ainda bem que a gente amadurece, né, pra não discutir na internet, porque se fosse em outros tempos, sei lá, uns 5 anos atrás, eu estaria metralhando todo mundo naquele Twitter. Eu apenas deixo falar sozinho, né? Mas enfim. É isso então. Hoje nós temos, deixa eu pegar aqui a agenda porque acabou. 8h30 da noite. Boston Celtics e Nova York, em Nova York, Knicks, né? Boston Celtics e Knicks, 8h30 da noite em Nova York. E às 11 horas, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors em Califórnia, né? Sem Stephen Curry ainda. Amanhã a gente tem os outros 2 jogos. Amanhã a gente volta para falar do que aconteceu aí nessas 2 séries do leste e do oeste, né, Agatha? É isto. Um beijo.